Vamos lá. O hábito da economia. Estou lendo um livro aqui de Napoleão Hill. Me está deixando muitíssimo impressionado. E eu gostaria de compartilhar algumas partes aqui que eu fiz anotação. São algumas partes grandes, mas são informações importantíssimas que vai ser de valia para alguém, ou até mesmo para que eu possa retornar aqui nos vídeos e poder ver essa informação que eu li. Então vamos lá. Aqui vai estar um pouco falando sobre a forma de economizar, como se pode economizar. Na tabela organizada pela Associação de Empréstimos e Construções Building and Loan Association, pode-se ver que o que representa uma economia de $7,47 por semana, suponhamos que aquele rapaz guardasse $25 por mês, no final de 10 anos, com juros, teria nada menos que $5.000. O jovem em questão tinha 21 anos de idade no momento em que realizou o balanço das suas despesas. Aos 31 anos, poderia dispor de uma quantia substancial num banco, tendo economizado $25 por mês. E essa economia lhe teria dado muitas oportunidades que o conduziriam à independência financeira. Alguns indivíduos de visão estreita, pseudofilósofos, vivem a dizer que ninguém pode ficar rico economizando apenas alguns dólares por semana. Isso pode conter uma boa dose de verdade, mas o outro lado do caso é que a economia, mesmo de uma pequena quantia, coloca o indivíduo em situação tal que, muitas vezes, lhe dá vantagens comerciais, o que pode encaminhar rapidamente para a independência financeira. A tabela da Associação de Empréstimos e Construções de Nova York mostra que uma economia mensal de $5 durante 10 anos proporciona uma soma bem razoável. Seria interessante para o leitor copiar essa soma, pregá-la no espelho, no qual se mira todas as manhãs e todas as noites, pois isso lhe incutirá a ideia da economia. A tabela deve ser produzida em letras grandes e colocadas nas paredes de todas as escolas públicas do mundo, onde possa servir de um lembrete constante às crianças sobre o valor do hábito da economia. Cada fracasso, cada adversidade, cada sofrimento pode ser uma bênção disfarçada, pois abranda a parte animal da nossa natureza. Lembro-me de uma ocasião em que o presidente de uma grande corporação me enviou um cheque de $500 por um discurso que pronunciei num banquete oferecido aos empregados, e lembro-me ainda do que me veio à mente quando abri a carta com o cheque. Eu pretendia comprar um automóvel novo e aquela quantia dava exatamente para pagar a primeira prestação. Em 30 segundos eu havia assim gasto todo o dinheiro que recebera. Talvez que muitas pessoas já tenham passado pela mesma experiência. Quase todos pensam mais da maneira de gastar, negligenciando completamente o hábito da economia, e qualquer ideia que frequenta a mente humana, sendo sempre bem recebida, volta a ela muitas vezes. Na verdade, o hábito da economia pode ser tão fascinante como o hábito de gastar, mas isso somente depois de se tornar um hábito bem arraigado e sistemático. Gostamos de fazer o que é sempre repetido, ou por outras palavras, conforme descobriram os cientistas, somos vítimas dos nossos hábitos. O hábito da economia requer mais força de caráter do que a que desenvolve a maioria das pessoas, porque economizar significa também negar a si mesmo diversões e prazeres de vários gêneros. Por essa razão, um indivíduo que desenvolve o hábito da economia adquire, ao mesmo tempo, muitos dos outros hábitos que conduzem ao triunfo, especialmente autocontrole, confiança em si mesmo, coragem, equilíbrio e liberdade do medo. Realizei uma série de conferências em 41 escolas secundárias uma vez por mês, durante todo o ano letivo. Os diretores dessas escolas declararam que menos de 2%
demonstravam tendência para economizar dinheiro, e um exame feito por meio de um questionário preparado para tal fim revelou o fato de que apenas 5% dos estudantes de um total de 11 mil em idade de escola secundária acreditavam que o hábito da economia fosse essencial para o triunfo. Não admira, pois, que os ricos estejam ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Chame-se a isso afirmação socialista, se se quiser, mas os fatos venham ao apoio da sua exatidão. Não é difícil qualquer pessoa enriquecer num país de gastadores como os Estados Unidos, onde todo mundo gasta os cêntimos que lhe vêm às mãos. Todos os vendedores devem lembrar-se de que ninguém deseja comprar uma coisa de que os outros estão tentando ver-lhes livres. Todos somos vítimas desse hábito. Infelizmente, quase todos nós somos criados por pais que não possuem a menor noção da psicologia de tal hábito. Inconsciente da falta que comete, a maioria dos pais auxilia o desenvolvimento do hábito de gastar, tolerando as despesas e esquecendo-se completamente de iniciar os filhos na prática da economia. Os hábitos da primeira infância nos acompanham sempre por toda a vida. Feliz é, pois, a criança cujos pais têm a visão e a compreensão do hábito da economia como construtor de caráter e implantam desde cedo no espírito de seus filhos um exercício que produz excelentes resultados. Dê-se a qualquer homem $100 com os quais ele não conte. Que fará ele? Começará logo por cogitar sobre o modo de gastar o dinheiro. Uma infinidade de coisas de que não precisa lhe surgirão imediatamente no cérebro, mas podemos apostar, sem medo de errar, que não lhe passará pela cabeça, a menos que tenha o hábito de economia, a ideia de abrir com essa quantia uma conta corrente num banco ou caixa econômica. Antes de anoitecer já terá gasto os $100, ou pelo menos decidido o destino de toda a soma, acrescentando assim mais combustível à chama já brilhante do hábito de gastar. Somos dirigidos por nossos hábitos. Para abrir uma conta corrente no banco ou caixa econômica e passar a depositar nela regularmente uma parte do rendimento de que se dispõe, é necessário ter grande força de caráter, determinação e energia. Há uma regra por meio da qual todo homem pode determinar, mesmo com antecedência, se desfrutará ou não de dependência financeira, coisa tão desejada por todos, e essa regra nada tem a ver com o rendimento da pessoa. Essa regra é a seguinte: se alguém seguir sistematicamente o hábito de economizar uma porcentagem certa de todo o dinheiro que ganha ou recebe de outra maneira, essa pessoa pode estar certa de que alcançará uma situação financeira independente. Porém, se nada economiza, pode ter certeza de que jamais adquirirá independência financeira, seja qual for a renda de que possa dispor. A única exceção a tal regra é representada pela pessoa que não economiza, mas herda uma fortuna tão grande que não pode gastá-la toda ou que recebe a herança em usufruto. Mas são possibilidades raras e talvez o leitor não espere que lhe aconteça esse milagre. Privo da intimidade de muitas centenas de pessoas nos Estados Unidos e alguns países estrangeiros. Há quase 20 anos que venho observando esses amigos e conheço, assim, por experiência, de que maneira vivem, por que motivo alguns deles fracassaram, enquanto que outros triunfaram, e também as razões para esses fracassos e triunfos. Essa lista de conhecidos inclui homens que controlam centenas de milhões de dólares e de fato possuem milhões já adquiridos. Inclui também homens que tiveram milhões e que hoje não possuem um níquel. Com o fito de demonstrar ao leitor deste curso a maneira como a lei do hábito se torna uma espécie de pivô para o triunfo ou o fracasso e a razão exata pela qual nenhum homem adquire independência financeira sem desenvolver antes o hábito da economia sistemática, descreveremos aqui a maneira como vive algum desses conhecidos. Começaremos pela história completa de um homem que, segundo as suas próprias palavras, conseguiu ganhar $1 milhão em publicidade e agora nada possui. Essa história verídica apareceu no American Magazine e vai ser transcrita aqui por gentileza dos editores da revista. A narrativa
é absolutamente verídica e foi incluída como parte da presente lição porque o seu autor, W.C. Freeman, quis tornar públicos os seus erros na esperança de que outros possam evitá-los. Ganhei $1 milhão e hoje não possuo um cêntimo. Freeman. Conquanto seja difícil e mesmo humilhante confessar em público uma falta notável que transtornou por completo a minha vida, eu resolvi fazer essa confissão pelo bem que daí pode advir para outros. Farei, pois, uma confissão completa de maneira como deixei escorregar pelos dedos todo o dinheiro que ganhei, quantia que se aproximava de $1 milhão. Consegui esse dinheiro com o meu trabalho no campo da publicidade, tendo também alguns milhares de dólares que economizara até os 25 anos de idade como professor no campo, escrevendo artigos para jornais do interior. Pode ser que $1 milhão não pareça muito dinheiro nesses dias de milhões e até mesmo bilhões, mas seja como for, é uma grande quantia. Se alguém tem alguma dúvida a esse respeito, tente contar $1 milhão. Por mim, procurei ter uma ideia uma dessas noites do tempo que gastaria para isso. Concluí que podia contar uma média de 100 por minuto. E nessa base precisaria de 20 dias, de 8 horas cada um e mais 6 horas e 40 minutos. Como veem, a tarefa é difícil. Devo dizer, logo de início, que não me arrependo nem por um minuto de haver gasto 90% do dinheiro que ganhei. Desejar a volta desse 90% dar-me-ia a impressão de que teria querido negar à minha família e amigos inúmeros prazeres. Lastimo apenas ter gasto todo o meu dinheiro e mais algum. Se eu tivesse hoje os 10% que podia ter facilmente economizado, teria $100 mil empregados de maneira útil e não teria dívidas. Se tivesse esse dinheiro, sentir-me-ia rico. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, pois nunca ambicionei acumular dinheiro com o fim de vê-lo empilhado. As aulas e as correspondências para os jornais me trouxeram alguns cuidados e responsabilidades que enfrentei de maneira otimista. Casei-me aos 21 anos, com absoluta aprovação das duas famílias, os quais acreditavam piamente na doutrina pregada por Henry Ward Beecher de que os casamentos de jovens são os bons. Exatamente um mês depois do meu casamento, meu pai morreu em circunstâncias trágicas, foi asfixiado pelo gás. Fora educador durante toda a sua vida e um dos melhores educadores, mas não juntara dinheiro. Com o seu desaparecimento, compreendemos que devíamos permanecer unidos e prosseguir de qualquer maneira. Minha esposa e eu ficamos, pois, morando com minha mãe e minha única irmã. Minha mãe, que era uma mulher de inteligência excepcional, ajudara meu pai na escola, até a época do meu nascimento. Resolveu tomar como pensionista um casal conhecido, velhos amigos da família. Minha mãe era perita na arte culinária e os seus quitutes eram famosos na redondeza. Mais tarde, duas senhoras conhecidas vieram também morar conosco, de modo que a nossa renda aumentou. Minha irmã tomou a seu cargo uma classe de jardim de infância que funcionava no salão de nossa casa. Minha esposa contribuía, por sua parte, costurando e consertando toda a roupa de casa. Vivemos assim dias felizes, ninguém em casa era desperdiçado ou tinha tendências para extravagâncias, exceto eu próprio, que sempre tivera uma certa inclinação para ser um tanto liberal em matéria de dinheiro. Quando nasceu o meu primeiro filho, um menino, todos pensamos que as portas do céu se haviam aberto para nós. Os pais da minha mulher, que tomavam o mais sincero interesse por nós e estavam sempre prontos para nos auxiliar, sentiram-se igualmente felizes com o nascimento do primeiro neto. Meu cunhado, muito mais velho do que minha mulher e solteirão, não podia, a princípio, compreender a alegria de todos nós, porém, mesmo ele, dentro em pouco, começou a rodear o pequeno e a fazer-lhe festas. A que ponto um bebê transforma uma casa? Intercalou tais detalhes na minha história apenas para acentuar a maneira como vivemos naqueles primeiros tempos. Eu não tinha oportunidades para gastar muito e, contudo, sentia-me tão feliz como nunca me havia sentido. O mais estranho em tudo isso é que a experiência daqueles dias não me ensinou o valor do dinheiro. Se houve algum dia uma pessoa que tivesse tido uma lição prática para guiá-lo no futuro, essa pessoa foi eu, de certo. Mas deixe-me contar-lhes de que maneira me afetou essa experiência prematura. O nascimento do meu filho trouxe-me a inspiração para ganhar mais do que ganhava ensinando e escrevendo artigos para os jornais.
Não queria dar à minha mulher, à minha mãe e à minha irmã a impressão de que continuariam indefinidamente a contribuir para manter a casa. Porque deveria um homem como eu, forte e sadio, como sempre fui, e com uma certa capacidade para ganhar dinheiro, contentar-se sendo um simples raio da roda em vez de ser a roda inteira? Por que não proveria inteiramente as necessidades da família? Seguindo o meu desejo de ganhar mais, dediquei-me ao comércio de livros, além do trabalho habitual. Finalmente abandonei o ensino e concentrei-me nas duas outras atividades. O meu negócio de livros levou-me um dia a Brighton, New Jersey. Foi ali que comecei realmente a ganhar dinheiro. Precisava estar sempre fora de casa, mas o sacrifício era bem compensado, pois os lucros eram animadores. Ganhei em algumas semanas o dinheiro necessário para enviar à família uma quantia maior do que a que lhe fornecera durante um ano inteiro com o trabalho na escola e os artigos para os jornais. Depois de firmar-me na zona de Brighton, interessei-me por um jornal daquela cidade, o Morning Star. Pareceu-me que o leitor do jornal precisava de um auxiliar. Procurei e disse-lhe isso. Ele me respondeu: "Por Deus, rapaz, como poderei contratá-lo se não ganho bastante para viver?" "É justamente por isso que eu procuro", disse-lhe eu. "Creio que juntos poderemos transformar o Star, fazer dele um jornal triunfante. Vou dizer-lhe o que pretendo fazer. Trabalharei para o senhor durante uma semana, à razão de $1 por dia. No fim da semana, se tiver feito bons negócios, o senhor passará a dar-me $3 por dia. E se as coisas continuarem bem, na terceira semana pagar-me-á $6. E assim por diante, até que o jornal renda o bastante para que o senhor me possa pagar $50 semanalmente." O editor concordou com a minha proposta. Ao fim de 2 meses eu recebia $50 por semana, o que naquela época era considerado um grande salário. Compreendi então que começava a ganhar dinheiro, mas se desejava tanto o dinheiro, era apenas para dar conforto à minha família. $50 por semana representavam 4 vezes mais do que eu ganhava antes. Meu trabalho no Star abrangia a redação de editoriais, reportagens, redação e negócios de anúncios, que davam muito resultado, revisão de provas e cobranças. Trabalhava sem parar durante toda a semana, não me sentia fadigado, pois era forte e além disso o trabalho me interessava. Fazia também correspondências para o New York Sun, o Philadelphia Record, o Trenton Times de New Jersey, o que me dava uma média de $150 mensais, pois se tratava de uma boa região para os jornais. O Star deu-me uma lição que moldou finalmente o curso da minha vida. Compreendi que ganharia muito mais como agente de publicidade do que escrevendo para jornais. Os anúncios constituem um negócio lucrativo. Consegui um anúncio no Star sobre a indústria de ostras em New Jersey. Esse anúncio rendeu $3.000 e o diretor dividiu o dinheiro comigo. Eu nunca tinha visto uma soma tão grande. $1.500, 25% mais do que ganhei em 2 anos na escola e em outros trabalhos. Mas economizei esse dinheiro? Ou ao menos uma parte dele? Não. Que uso fiz dele? Com esse dinheiro poderia proporcionar tantos prazeres a minha esposa, meu filhinho, minha mãe e minha irmã, que os gastei mais facilmente do que eu ganhara. Mas não teria sido o mesmo que jogar o dinheiro fora, num dia de chuva. Meu trabalho em Brighton atraiu a atenção de Sam Hudson, correspondente de Philadelphia Record, em New Jersey. Hudson era dessa espécie de jornalista cujo maior prazer na vida consiste em auxiliar os outros. Disse-me que eu deveria procurar colocar-me numa grande cidade e prometeu que arranjaria para mim um emprego em Filadélfia. E cumpriu a promessa. Transportei-me com minha mulher e meu filho para Germantown. Ali fui encarregado de seção de publicidade do semanário Germantown Gazette. A princípio, não ganhei tanto como em Brighton, pois tive de abandonar as correspondências para jornais. Essa seção estava a cargo de outros correspondentes, mas dentro em pouco ganhava 25% a mais. A Gazette precisou triplicar o seu tamanho para incluir todos os anúncios e eu recebi um aumento substancial no meu salário. Além disso, passei a fazer a crônica social de Philadelphia Press, edição de domingo. Bradford Mary,
redator-chefe desse jornal, hoje diretor de um dos mais importantes jornais de Nova York. Designou-me uma vasta zona de ação. Eu tinha de fazer reportagem todas as noites, exceto aos sábados. Pagavam-me $5 a coluna, mas eu fazia uma média de 7 colunas todos os domingos, que me proporcionava $35 extraordinários. Era mais dinheiro para gastar, e eu gastei-o. Não tinha a menor noção sobre a maneira de fazer um orçamento de despesas. O dinheiro entrava e saía. Eu não tinha tempo, ou pensava que não tinha, para vigiar as minhas despesas. Um ano mais tarde, fui convidado para fazer parte da seção de publicidade do Philadelphia Press, o que era uma grande oportunidade para um rapaz. Eu adquirira grande prática sob a direção de William L. McQuillan, então proprietário da Philadelphia Evening Bulletin. Conservava ainda o meu lugar de cronista social, de maneira que ganhava mais ou menos o mesmo que em Germantown. Sempre gostei de receber em casa a gente de Montclair. Pensava que eu era milionário, frequentemente convidava homens de negócios para uma partida de golfe no clube e em seguida levava-os ao jantar em casa. Eles ficariam satisfeitos com o jantar caseiro, mas eu mandava servir pratos complicados. Esses jantares custavam caríssimos e eram sempre acompanhados pela música de um quarteto negro que eu contratava. A minha sala de jantar, onde se sentavam confortavelmente 20 pessoas, estava sempre cheia. Tudo isso era muito agradável e eu ficava contente em obsequiar. Na verdade, me sentia feliz. Nunca detive um momento para pensar na rapidez com que empilhava as dívidas. Mas um dia, elas começaram a preocupar-me. Como as minhas despesas no clube eram excessivas, os diretores, todos os meus amigos e que tomavam interesse por mim, chamaram minha atenção para isso e aconselharam-me a controlar os meus gastos. Isso foi para mim uma sacudidela. Comecei a pensar seriamente em desfazer-me dos cavalos e carros, com grande sacrifício, naturalmente. Mudei-me para a cidade, mas não deixei nenhuma conta por pagar em Montclair. Pedi dinheiro emprestado para pagá-las. Eu encontrava sempre facilidade para conseguir o dinheiro que precisava, apesar das notórias dificuldades financeiras. Eis aqui 2 fatos impressionantes na minha experiência durante os meus 40 anos tão cheios de sensações. Além de gastar loucamente, eu emprestava dinheiro com a mesma facilidade. Antes de mudar-me para a cidade, punha eu em ordem a minha secretária. Rasgava uns papéis quando dei com um maço de contas a cobrar. Representava um total de $40.000. Era dinheiro que eu havia dado a outros. Rasguei os papéis. Compreendo que se tivesse aquele dinheiro nas mãos, não deveria $1 sequer. Um negociante muito próspero, a quem eu obsequiara várias vezes e que também retribuiu as minhas atenções, disse-me um dia: Billy, vou deixar de sair com você. Você está gastando demais comigo. Não posso retribuir as suas gentilezas. E tais palavras eram ditas por um homem que ganhava mais do que eu. Isso deveria abalar-me, mas não. Continuei gastando da mesma maneira, pensando apenas que estava me divertindo, sem dar nenhuma importância ao futuro. Esse comerciante a quem me refiro é hoje vice-presidente de uma das maiores instituições financeiras de Nova York e possui muitos milhões de dólares. Devia ter tomado o seu conselho. No outono de 1908, depois da minha desastrosa experiência de 6 meses em outro ramo de negócios, em seguida a minha demissão da organização Hearst, volvi à publicidade jornalística como gerente do New York Evening Mail. Conhecera em Filadélfia o seu proprietário e diretor, Henry Stoddart, que era então correspondente político. Conquanto preocupado com as dívidas, fiz o melhor trabalho da minha vida no Evening Mail, e nos 5 anos que ali trabalhei, ganhei tanto dinheiro como nunca havia ganho antes. O senhor
Studdard era muito generoso e pagava-me frequentemente quantias especiais por trabalhos que considerava extraordinários. Durante esse período, eu vivia tão cheio de dívidas que, para conservar as coisas num certo andamento, mas sem restringir de modo algum as despesas, pedi emprestado a um para pagar a outro. 55 mil dólares que ganhei com trabalhos extras para New York Evening Mail bastariam para pagar todas as dívidas e por ainda um pouco de lado, mas tudo foi gasto com tanta facilidade como se eu não tivesse a menor preocupação financeira. Em 1915, empreendi trabalhar em publicidade por conta própria. Dessa data até 1922, tive os maiores lucros. Ganhava então como nunca havia ganho em toda a minha vida. Gastava, porém, com a mesma rapidez e finalmente os amigos cansaram de me fazer empréstimos. Se eu tivesse demonstrado a mais leve tendência para controlar as minhas despesas, todos esses bons amigos estariam dispostos a emprestar-me o dinheiro de que necessitasse, pois se esforçavam para que eu readquirisse o equilíbrio financeiro. Porém, a debacle dos meus negócios sobreveio há 5 anos. 2 amigos que me permaneciam fiéis diziam eu precisava de uma lição drástica, e deram-me essa lição. Fui forçado à falência, o que quase me matou. Tinha a impressão de que todos os que me conheciam me apontavam ridicularizando-me. Era uma loucura. Embora houvesse muito comentário, nem todos olhavam com hostilidade. Para um homem que conseguira alcançar o máximo de prestígio na sua profissão e que ganhara tanto dinheiro, era exatamente doloroso encontrar-se em tal situação. Orgulhoso e de extrema sensibilidade, a desgraça me abalou de tal modo que decidi ir para a Flórida, onde tive uma excelente oportunidade. Flórida se me apresentava como um Eldorado. Pensei que me fosse possível ganhar bastante dinheiro em pouco tempo e logo poder regressar a Nova York, tendo readquirido não somente o prestígio, como também ganho bastante para pagar todas as dívidas. Durante algum tempo julguei ter realizado essa ambição, porém fui atingido pelo grande colapso nas vendas de imóveis sofrido por todo o país. Assim estava de volta a Nova York, onde tivera tão grande prestígio, onde ganhara rios de dinheiro e tivera centenas de amigos. Foi uma estranha experiência. Uma coisa, porém, é certa, aproveitei a lição. Estou certo de que surgirão oportunidades no meu caminho e que a minha capacidade para ganhar dinheiro será restaurada. Então sei que poderei viver tão bem como sempre vivi, mas com 40% do meu rendimento. Dividirei os outros 60% em 2 partes, deixando 30% para pagar os meus credores e outros 30% para seguros e economias. Se me deixasse abater pelos meus erros do passado, ou se enchesse o espírito de preocupações, não seria capaz de empreender a luta para me redimir. Além disso, seria um ingrato para com o Criador, que me dotou de uma saúde admirável. Poderá haver maior felicidade do que essa? Seria também ingrato à memória de meus pais, que me educaram em todos os preceitos da moral. Deixaria de ter o incentivo e o apoio que tenho encontrado em grande medida em centenas de homens de negócios e bons amigos, que me auxiliaram a construir uma excelente reputação no meu campo profissional. Essas lembranças são o sol que ilumina a minha vida e farei uso delas como meio para preparar futuras realizações. Com bastante saúde, uma fé sem desfalecimentos, uma energia inquebrantável, um otimismo incessante e uma confiança ilimitada em que é possível a um homem vencer a sua luta, mesmo que só bastante tarde na vida venha compreender a espécie da tática que deve empregar. Poder haver outra razão que nos detenha a não ser a morte. A história do Freeman poderia ser a de milhares de outros homens que nada economizam, com exceção única de que nem sempre os seus rendimentos atingem a tão grande soma. A maneira de viver, o modo de gastar dinheiro e as razões para gastar, tal como foram descritas nessa história, demonstram a maneira como trabalha o cérebro de desperdiçados. Uma compilação de estatísticas sobre o rendimento e as despesas de 16 mil famílias, cujos chefes foram analisados por nós, revelou alguns fatos que serão de grande auxílio para quem quer que deseje fazer um orçamento de renda. As despesas numa base prática que seja segura e econômica.
A média de renda nesses casos oscilou entre 100 e 200 dólares por mês. Um orçamento dentro dessas duas quantias deveria ser o seguinte: uma família de 2 pessoas cuja renda seja de 100 dólares por mês deveria economizar de 10 a 12 dólares mensalmente. O custo da residência não deveria ir além de 25 a 30 dólares por mês. A despesa com alimentação deve ser calculada entre 25 e 30 dólares. O vestuário entre 15 e 20 dólares. Diversões e despesas acidentais de 8 a 10 dólares por mês. Uma média de 1/4% de economia. Finalizando a leitura. É melhor fazer sacrifícios na mocidade do que obrigado a fazê-los mais tarde, como acontece com todos que se descuidaram de desenvolver o hábito da economia. Tem sido provado numerosas vezes que as pessoas que adquiriram um hábito de economia têm sempre preferência para os cargos de responsabilidade. Assim sendo, a economia não somente traz grandes vantagens do ponto de vista do trabalho preferido, não somente proporciona um aumento na conta do banco ou na caixa econômica, como também aumenta a nossa capacidade para ganhar dinheiro. Qualquer comerciante preferirá empregar uma pessoa econômica, não somente porque a pessoa faz economia, mas também pelas características que apresentam como indivíduo mais eficiente. Há muitas firmas que adotam um sistema de não admitir como empregados pessoas que não economizam. Todas as empresas comerciais, sem exceção, deveriam adotar o mesmo costume, exigindo dos seus empregados o hábito de economizar. Isso seria uma felicidade para milhares de pessoas que assim teriam força de vontade suficiente para desenvolver esse hábito desejável. Henry Ford foi ainda mais longe, talvez mesmo com mais expediente, induzindo seus empregados não somente a economia, mas a gastar o que gastam de um modo sábio, vivendo de maneira sábia e econômica. O homem que leva os seus empregados ao hábito da economia é um filântropo prático. Nada existe de tão humilde que acarrete tanto sofrimento e angústia como a pobreza na velhice, quando o trabalho do indivíduo já não tem aceitação e ele é forçado a voltar-se para os parentes ou para instituições de caridade. Conviria que um sistema de orçamento fosse mantido por todas as pessoas, tanto casadas como solteiras, mas nenhum orçamento dará resultado se a pessoa que experimenta não tiver coragem para cortar despesas com itens tais como vida social e diversões. Se uma pessoa é tão pouco dotada de força de vontade a ponto de se julgar obrigada a acompanhar o passo dos ricos que formam a sua roda social e cujo rendimento é muito maior, ou que gastam loucamente tudo o que ganham, então nenhum sistema de orçamento adiantará coisa alguma. Formar o hábito de economia significa que, pelo menos até certo ponto, a pessoa precisa isolar-se de todos, exceto de um grupo de amigos sinceros que não exigem obséquios especiais. Confessar que nos falta coragem para cortar despesas de modo a poder economizar dinheiro, mesmo que seja uma quantia pequena, equivale a confessar que nos falta a espécie de caráter que conduz ao triunfo. O hábito da economia na América do Norte, apesar dos pesares, é difundido, começando o trabalho a ser feito pelos professores nas escolas públicas. São várias as organizações escolares para incentivar os futuros cidadãos ao hábito de economizar. O número de bancos que se dedicam à capitalização de pequenas economias é muito grande. Uma espécie de caixas econômicas como um plano muito acessível a todos. Muitas firmas americanas exigem no momento de contrato de empregados a apresentação pelos mesmos de carteiras de 7 Banks. Fomos testemunhas dessa exigência na cidade de Nova York. Nunca é demais repetir, pois, que o começo de todas as fortunas, grandes ou pequenas, está na formação do hábito da economia. Conserve o leitor esse princípio firmemente gravado na mente e estará no caminho da independência financeira. É bem triste ver um homem de idade avançada forçado a trabalhar arduamente até os seus últimos dias somente por se ter descuidado de desenvolver o hábito da economia. Entretanto, milhões de homens vivem assim no mundo inteiro. Shakespeare. Nunca emprestes, nem peças emprestado. Com um empréstimo, muitas vezes se perde um amigo. Um empréstimo prejudica a economia. Acima de tudo, ser fiel a ti mesmo. É tão certo como a noite segue o dia, não serás infiel a nenhum homem.
Já está. Finalizando, lição 4, Napoleão Hill, o hábito da economia. Curso de triunfo. Beijo. Porém, o meu trabalho não tardou em despertar a atenção de James Elverson, editor do antigo Saturday Night and Golden Days, que acabara justamente de adquirir o Philadelphia Inquiry. Ofereceram-me a gerência do serviço de publicidade, que aceitei. Isso significava um grande aumento no meu salário, e logo depois minha família aumentou com o nascimento de uma filha. Pude então fazer o que desejava desde o nascimento do meu primeiro filho. Reuni novamente a família, minha mulher, as 2 crianças, minha mãe e minha irmã. Finalmente podia libertar minha mãe de todo cuidado e responsabilidade, e não desejava que ela o tivesse nunca mais, enquanto vivesse. Ela morreu aos 88 anos de idade, 25 anos depois da morte de meu pai. Nunca esquecerei as últimas palavras que me disse. Você é Will. Nunca me causou a menor preocupação, e se fosse eu uma rainha, nunca poderia ter me dado mais do que me deu. Então eu ganhava 4 vezes mais do que meu pai ganhara como inspetor nas escolas públicas da nossa cidade natal, Phillipsburg, em New Jersey. Entretanto, o dinheiro saía do meu bolso com a mesma facilidade com que entrava. As despesas aumentavam a cada aumento de salário, o que eu suponho o hábito de muita gente. Sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e algumas outras virtudes que sem essas adversidades eu jamais conheceria. Não havia razão para gastar menos do que ganhava. O resultado é que em breve vi-me empilhando dívida. Desde então nunca mais deixei de dever. Havia de pagar em qualquer tempo, pensava. E nunca me ocorreu, a não ser 25 anos mais tarde, que as dívidas acabariam por me trazer grandes cuidados e infelicidades, que poderia perder amigos e crédito. Numa coisa, contudo, devo fazer-lhe justiça. Gastava demais, porém nunca me descuidei do meu trabalho. Sempre procurava mais trabalho para fazer e sempre o encontrava. Passava muito pouco tempo em casa. Ia jantar todas as noites, brincava com as crianças até a hora de irem para a cama, voltava ao escritório e continuava a trabalhar. Assim passaram anos, nasceu minha outra filha, as crianças cresceram. Agora eu desejava que cada uma das minhas filhas tivesse um pônei e um carro, e eu queria também dar ao meu filho um cavalo. Achei depois que a família precisava de um coupé ou um carro aberto. Comprei tudo isso, instalei a indispensável cocheira, o que custou 1/4 da minha renda anual. Dei então para jogar golfe. Tinha 41 anos de idade. Ia jogar como ia para o trabalho. Punha no meu jogo todo o meu interesse e acabei por aprender a jogar bem. Meu filho e minha filha mais velha costumavam jogar comigo e em breve se tornaram peritos. Minha filha precisava sempre passar o inverno no sul e o verão em Adirondacks. Mas, em vez de mandá-la com a mãe, sozinha, eu achava que os outros 2 deviam ir também. Durante o inverno iam todos para Pinneburg e em Norte Carolina, e o verão era passado em vilegiaturas caras, como Adirondacks ou em New Hampshire. Tudo isso custava muito caro. Com o golfe, no qual eram exímios, os 2 mais velhos gastavam muito. Entramos em competições e chegamos a ganhar 80 prêmios os 3, mas um dia me dei ao trabalho de calcular o quanto me haviam custado esses prêmios. Descobri que cada troféu custara $250, ou seja, um total de $45 mil em 15 anos, ou ainda $3 mil por ano. Era ridículo.